e a gente também conseguir ter resultados melhores do que a gente vem obtendo nos últimos anos no Estado. E aí, para isso, nós temos 3 grandes pilares da jornada 90 Dias Saeb, que é o que a gente vai explorar com vocês agora. O primeiro grande pilar, obviamente, é o pilar da aprendizagem. Então, a gente tem 3 grandes pontos aqui, que daqui a pouco o Jefferson, o João vão falar um pouco para a gente, que é um plano de aprendizagem para o componente de orientação de estudos para 9º ano e 3ª série, listas de exercício para os componentes de língua portuguesa e matemática, e também tem uma série de trilhas de aprendizagem nas plataformas Matific e Khan, então vamos explorar cada uma delas aqui. Um segundo pilar, que é o pilar de engajamento, que a gente criou a iniciativa chamada Brasileirão Saeb, que a ideia é criar uma competição saudável entre as turmas, que elas se engajem especialmente na presença nas aulas e na realização das tarefas. Então, vou mostrar para vocês um pouco qual que é a proposta que a gente trouxe aqui. E um terceiro pilar, que é vocês conseguirem acompanhar turmas que estão precisando de mais apoio. E a equipe da diretoria também está se organizando para acompanhar escolas que precisam de mais apoio. Então, a gente vai ter a figura do PEC Saeb, que vai acompanhar algumas escolas que foram definidas em parceria com a diretoria de ensino para poder ofertar todo o suporte que vocês precisam para seguir essa jornada aqui junto com a gente. Então, vamos para o primeiro pilar que a gente tem, que é o pilar da aprendizagem. Então, como eu disse agora há pouco, ele é composto por 3 grandes coisas. Um é o plano de aprendizagem para o componente de OE, que o Jeff vai explicar para a gente aqui no detalhe. Um segundo, que são as listas de exercício para matemática e para a língua portuguesa. E um terceiro, que são as atividades do Khan e Matific. Então, vou aproveitar para chamar aqui para a mesa o Jefferson, que lidera o nosso componente de OE, de 9º ano e 3ª série, para poder apresentar para a gente. Jeff, vai lá. Obrigado, Raíssa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Pedindo para o pessoal botar aqui a tela. Acho que primeiro, por que a gente vai falar tanto de recomposição dentro do componente de orientação de estudos de matemática e língua portuguesa do 9º ano e da 3ª série. Tem uma tela, um gráfico que a gente está utilizando bastante, que eu acho que traz essa informação com muita nitidez. Essa daqui que vocês estão vendo na tela é a curva de aprendizagem atual e dos últimos anos também, de matemática, anos finais da rede de São Paulo, no Saeb. De vermelhinho tem os estudantes que estão no nível abaixo do básico, de laranja no básico, amarelinho no proficiente e verdinho no avançado. E aquele número que todo mundo conhece, 80% dos nossos estudantes ainda não alcançaram o nível proficiente. Se a gente pegar e aqui tem cada um dos níveis, né? Nível 0, nível 1, nível 2, utilizando a escala de proficiência do próprio Saeb. Se a gente conseguir diagnosticar muito bem os estudantes que não atingiram o nível proficiente ou avançado, ou seja, os estudantes que têm defasagens ao longo do ciclo, e a gente conseguir fazer com que eles se movam uma barrinha do nível 3 para o nível 4, do nível 4 para o nível 5, a gente consegue subir a nota da rede como um todo de 5,24 para 5,62. E seríamos disparado o melhor estado do Brasil em termos de aprendizagem. Isso tanto para matemática quanto para língua portuguesa, tanto no 9º ano quanto na 3ª série. Então, esse é o poder a força, né, da frente de recomposição. Isso não quer dizer que os outros estudantes também não vão se mover. Quando você consegue mover essa parte de recomposição, fica mais simples da aula, porque os estudantes têm uma melhor base e por aí vai. Então, isso daqui também ajuda todo mundo a bater suas próprias metas a nível escola e a nível secretaria. Dito isso, a gente está ofertando um plano de aprendizagem que basicamente a gente vai olhar para o componente de orientação de estudos e permitir que os professores eles sigam uma ordem de capítulos que mais se aproxima das necessidades atuais da sua turma, em vez da gente seguir a ordem do livro padrão. Então, nesse momento, se a gente fosse seguir a ordem, os professores iriam entrar na missão 9, missão 10, missão 11, por aí vai. A gente está falando, opa, talvez essa não seja a melhor ordem para o momento atual da sua turma. Talvez tenham estudantes ali, a sua turma está no nível 2, nível 3. O que mais impacta ela em matemática é fração ou reta numérica. O que mais vai impactar em língua portuguesa é compreender e interpretar textos em gêneros muito específicos. Então, a gente vai trazer essa ordem específica de acordo com o momento atual da sua turma, aproximar o currículo do momento de aprendizagem e ir para a zona proximal de aprendizagem. Ah, Jeff, então talvez a minha turma tenha que ver fração de novo? Sim, porque se eles estão no 9º ano, eles ainda têm dificuldade em fração, e fração é algo muito relevante para destravar eles para os outros conteúdos, a gente vai ver fração de novo. Inclusive um capítulo que talvez você já tenha passado no 1º ou 2º bimestre.
Quer complementar aqui, Dani? Sim, então essa mensagem é muito importante para você que é professor de orientação de estudos, para você que é coordenadora pedagógica, que acompanham esses professores. Se o estudante, se o professor fosse seguir a ordem do livro, ele ia partir agora no terceiro bimestre, provavelmente, do capítulo 9, da missão 9, e seguir adiante ali, 9, 10, 11, 12, e talvez ir para a missão bônus 13. Mas o que a gente está dizendo é, olha o BI que o Jefferson vai mostrar agora nos próximos slides, vê qual é o nível médio da sua turma, naqueles níveis que a gente mostrou no gráfico anterior do SAEB, nível 2, nível 3 ou nível 4, e aí cada nível a gente está dizendo, se é nível 2, então vai para o capítulo tal, tal e tal. Se é nível 3, vai para o capítulo tal, tal e tal. Se é nível 4, vai para o capítulo tal, tal e tal. Vai ser uma outra organização de capítulos. É o mesmo livro, mas outra organização de capítulos. Certo, Jeff? Perfeito. Vamos mostrar o exemplo, que acho que fica bem mais claro? Vamos, porque a gente já fez uma parte disso no primeiro bimestre, no primeiro semestre, utilizando os resultados do simulado SAEB, mas a grande dificuldade é como é que transforma isso em ações práticas. Então a gente tentou simplificar bastante esse caminho e entregar as coisas muito mastigadas para você focar na sua aula. Então a gente vai ter um BI da Jornada 90 Dias, que já está disponível desde esse domingo, que traz exatamente o nível de aprendizagem atual da sua turma, com base nos resultados do da prova paulista do primeiro semestre. Para cada nível de proficiência da turma, a gente vai ter um plano específico de aprendizagem já nesse BI. Você só vai precisar clicar ali. E para esses planos, eles seguem as missões e jornadas do livro São Paulo em Ação, que são quinzenais. Então, para cada conteúdo desse, a gente também vai ter uma tarefa digital quinzenal. Então, essas tarefas, elas acompanham o seu plano de aprendizagem. E o grande objetivo para o professor é conseguir avaliar os objetivos de aprendizagem daquele conteúdo específico com a sua turma. E para a diretoria, para a própria escola, para a gente conseguir acompanhar o engajamento e fazer uma gestão deste processo. Tudo bem? Então, o BI ele já está disponível. Ele vai ser atualizado, inclusive, semana que vem. Mas ele vai ganhar mais 2 coluninhas. Mas a gente já entra nesse tópico. Então, você, professor de matemática ou de língua portuguesa, de orientação de estudos de uma escola específica. Você tem as suas turmas nesse BI. Vai aparecer somente as suas turmas para você. E para cada turma vai aparecer a taxa de acerto nas provas paulistas de língua portuguesa e de matemática no primeiro semestre. Qual é o nível de proficiência alinhado com aquela taxa de acerto entre o nível 2 ao nível 4. Então só tem essas 3 opções inicialmente, nível 2, nível 3 e nível 4. E o link do plano de aprendizagem daquele nível específico. Então você já tem nesse BI qual é o nível da sua turma atual, então onde você deve focar, e qual é o plano alinhado com aquele nível específico. Você só precisa clicar ali no link e ser direcionado para isso. A gente vai ter 2 etapas desse processo de 6 semanas. Então o plano ele tem uma duração, ele tem 3 conteúdos sempre, quinzenais, ou seja, 6 semanas no total. A gente vai fazer um primeiro plano pelas próximas 6 semanas. Aí vem o resultado do simulado SAEB, que a gente aplica na metade de agosto, mas recebe o resultado no final de agosto. E aí, a partir de setembro, a gente entra num novo plano. Então, minha turma está no nível 2. Provavelmente ela vai conseguir migrar para o nível 3. A gente vai ver esse resultado no simulado SAEB. Esse BI ele vai ser atualizado. E aí você entra em mais um plano de 6 semanas pelas próximas de setembro até antes do SAEB. E aí, no total, você faz um plano de 6 semanas, mais outro plano de 6 semanas. Dá cerca de 12 semanas até o SAEB, que é a nossa jornada 90 dias. Exatamente. Então vocês podem ver aí na tela agora um exemplo do plano, né? Vocês veem que o plano é muito simples. Ele tem 3 linhas, é uma coluna simples com 3 linhas e ele diz quais são os capítulos, as missões que você deveria focar, dada o nível médio da sua turma, certo? Perfeito. Esse exemplo é um plano de nível 2 do 9º ano de língua portuguesa. Então, ele sempre vai ter 3 conteúdos. Então, na primeira quinzena, a gente vai focar no gênero crônica. Você vai ver que o nível 2, língua portuguesa, é muito sobre interpretar, leitura e conhecer aqueles gêneros específicos. Então, as habilidades elas vão ser praticamente a mesma no caso de língua portuguesa, nessa primeira parte. Mas você vai fazer isso para o gênero de crônica, que está lá na missão 12.
Depois você vai para o gênero romance, que está na missão 13. E depois você vai para o gênero crônica e tirinha, que está na missão 14. Então, basicamente, você tem um livro, Orientação de Estudos São Paulo em Ação, e você vai em capítulos específicos direcionados por esse plano de aprendizagem, de acordo com o momento de proficiência da sua turma. Se você seguisse o ritmo normal do livro, você ia para a missão 9, né? Como você disse. Mas se a sua turma está na média no nível 2, você vai, nesse caso, você pula alguns capítulos e vai para a missão 12, 13 e 14, porque essas missões são mais críticas para o nível em que a sua turma está. Perfeito. Se fosse nível 3, seriam 3 missões diferentes, certo? Perfeito. São 3 missões diferentes. Para matemática, por exemplo, a gente vai passar pela missão 3, 4 e 16, no nível 2 de matemática do 9º ano. O que significa isso na prática? Fração, reta numérica e identificar números, fazer questões mais simples em gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas, isso. Agora, só voltando um slide rapidinho, por que a gente tem a tarefa? A tarefa, ao final de cada quinzena, então você cobriu ali a missão 12 crônica durante 15 dias, você que é professor de orientação de estudos, com foco no SAEB no 9º ano. Aí você tem uma tarefa disponível lá no aplicativo do estudante, na Sala do Futuro, sobre aquela missão 12, para verificar se o estudante de fato conseguiu aprender aquele conteúdo. Então usa bem essa tarefa, professor e professora. É uma boa oportunidade de você trazer ali uma avaliação formativa, rápida, uma tarefa simples, para verificar se os estudantes aprenderam, se eles de fato absorveram o conteúdo da missão 12, depois da missão 13, depois da missão 14. Então, para a sua turma, você vai receber essas tarefas todas do nível 2 na média, mas isso também não impede você, se quiser, de atribuir uma tarefa do nível 3 ou do nível 4, se alguns alunos daquela sua turma tiverem um pouco mais avançados, certo? Perfeito. E relembrando que essa informação toda ela é para o componente de orientação de estudos para 9º ano e 3ª série. Isso. Então, reforçando, a gente vai ter 2 etapas nessa jornada 90 dias. A primeira etapa ela vai a partir dessa semana até o finalzinho de agosto. Então a gente tem esse primeiro plano de aprendizagem. São vários planos, na verdade, mas a sua turma ela tem um plano específico. E aí ela vai da dia 21 de julho até o finalzinho de agosto, porque no final de agosto a gente recebe os resultados do simulado SAEB, que utiliza TRI, que a gente vai conseguir identificar com mais precisão esses níveis atuais de proficiência. E aí a gente vai para uma segunda etapa do comecinho de setembro, utilizando os dados do simulado SAEB até o próprio SAEB. Então, mais um plano de 6 semanas. Não vai ser novos planos. Provavelmente a sua turma migrou do plano do nível 2 para o plano do nível 3, ou do nível 3 para o nível 4, e por aí vai. Ótimo. Isso aí. Então, calendário de forma mais simples. A gente inicia os planos de aprendizagem a partir dessa semana. Como os planos, os conteúdos são quinzenais, a gente publica na segunda-feira que vem as tarefas da primeira quinzena. Cada estudante vai receber a tarefa de acordo com o seu nível da sua turma. Então, eu sou um estudante do 9º ano, a minha turma de língua portuguesa estava no nível 4, a minha turma de matemática estava no nível 3. Eu recebo várias tarefas? Não. Vai ser publicado automaticamente pela SEDUC as tarefas do nível 4 de língua portuguesa para aquele estudante e do nível 3 de matemática para aquele estudante. Então, a gente vai publicar essas tarefas de acordo com o nível de proficiência médio das turmas. 2 semanas depois, a gente publica as tarefas da quinzena 2. 2 semanas depois, a gente publica as tarefas da quinzena 3. Lembrando que nesse intervalo da quinzena 3, a gente vai estar aplicando também o simulado SAEB. Depois, no finalzinho de agosto, a gente atualiza o BI com os resultados do simulado SAEB. E aí a gente vai para a quinzena 4, quinzena 5, quinzena 6. E a gente já vai estar na boca do SAEB para realizar a prova. Vale só lembrar, Jeff, que o simulado SAEB, ele é impresso para turmas do 9º ano e da 3ª série no dia 12 e 13 de agosto, né? Isso. Então as escolas já estão recebendo todos os materiais, elas recebem acho que até o final da semana que vem, se não me engano, né? Mais ou menos. Então já estão recebendo todos os materiais para que vocês se organizem para aplicação. E é simulado mesmo, então, né? Ele simula de verdade a experiência de prova impressa, como será a prova do SAEB. É uma grande oportunidade para a gente ter uma prévia do resultado dos estudantes e ter uma última chance de fazer pequenos ajustes, corrigir rota ali para aqueles alunos que podem melhorar. Isso, inclusive a melhoria que a gente fez do primeiro semestre para esse foi dividir a prova em blocos de 13 questões que na prática os estudantes realizam em 30 minutos. Então a gente vai passar essa orientação também, mas fica
exatamente, não é só o mesmo número de questões e a matriz, mas exatamente na divisão que o próprio SAEB aplica. Ótimo. Seguindo aqui, e aí uma pergunta que sempre rola é: o professor pode usar um plano de outro nível? Ficou lá no meu BI que aquela turma tinha nível de proficiência 3. Mas eu entendo que alguns estudantes aqui não estão no nível 3, ou eu entendo que a turma não está no nível 3, ela já superou bem esse desafio e eu quero ir para o nível 4. Eu posso fazer isso? Sim. O professor pode tanto utilizar mais de um plano dentro da mesma turma, o que exige ali uma complexidade maior, porque você está com grupos de proficiência diferentes, ou usar um plano diferente do sugerido. Todos os planos estão disponíveis dentro do nosso drive de planejamento. A única diferença é que a gente vai publicar diretamente as tarefas daquele nível de proficiência que está lá no BI para os estudantes. Se o professor entendeu que para aquele grupinho de estudantes ele queria publicar uma outra tarefa, ele vai precisar fazer esse processo manualmente. A gente está dizendo que o nível da turma é o nível médio, mas é óbvio que a gente tem alguns alunos provavelmente que estão um pouco abaixo, outros alunos que estão um pouco acima. Então, certamente, se você tem o nível médio da sua turma no nível 2, você tem alunos que estão no nível 3 e no nível 4. E muitas vezes você sabe quem são esses estudantes. O componente de orientação de estudos serve justamente para isso, para você poder manejar esses alunos de diferentes níveis usando esse material extenso que é o SP em ação. Então, a gente estimula que você, de fato, faça esses agrupamentos produtivos de alunos de níveis mais altos e direcione eles para fazerem tarefas de outros planos de ação, mas que não perca de vista o nível médio da sua turma e direcione a maior parte deles para o nível que aparece ali no BI. Boa. E lembrando que você vai ter 2 etapas. Primeira etapa de 6 semanas e uma segunda etapa de mais 6 semanas. Então, eu tenho esse estudante que ele está um pouquinho acima. Reforçar habilidades com ele naquele nível médio da turma também é eficiente, porque provavelmente a turma vai migrar para o próximo nível na segunda etapa. Então, ele está um pouquinho acima, fazer o nível 2 agora com ele, trazendo ele um pouquinho, não vai ser recompor, vai ser reforçar a habilidade. E depois passar toda a turma para o nível 3, é simples e também eficiente. Mas, no final, a escola, o professor, junto com o coordenador, que vão decidir ali qual é o processo mais eficiente para o seu contexto. É isso aí. Gente, tudo que a gente está falando até agora e que a gente vai que a gente apresentou nessa parte do Jornada de 90 Dias tem um foco grande no componente de orientação de estudos SP em ação, material SP em ação, 9º ano e 3ª série. Tem até algumas perguntas aqui no chat sobre as turmas de educação profissional. Alunos de educação profissional da 3ª série não têm esse componente curricular, então eles vão usar estratégias que a gente vai descrever agora com foco nas aulas regulares de português e de matemática. Perfeito. Então, vou pedir para a gente voltar à tela aqui. E, no final, essa ação específica, que é muito impactante, mas é focado no componente de orientação de estudos de matemática e língua portuguesa do 9º ano e na 3ª série, ela faz parte de um desenho maior de ações de aprendizagem. Então, a gente tem ações tanto para a formação geral básica, para as aulas de matemática e língua portuguesa, para o 5º ano, 9º ano e 3ª série, quanto para as aulas de orientação de estudos São Paulo em Ação, do 9º ano e 3ª série. Então, reforçando tudo o que a gente vai ter aqui, a gente tem o mapa foco, agora saindo com guia de currículo priorizado também, citando as aulas por descritor do SAEB, e você sabe como é que está o nível de proficiência das suas turmas por descritor, olhando os resultados que a gente já teve, tanto no primeiro simulado quanto no segundo simulado SAEB. A gente vai ter listas de exercício, um grande listão, um grande banco de itens, no Word, inclusive, para o professor conseguir aplicar no momento que quiser, em sala de aula, divididos por conteúdos, dividido pelos escritores SAEBs também. O realinhamento da prova paulista do 3º bimestre, para que o professor consiga focar em conteúdos que ele considera relevante ali para os estudantes, nas aulas de matemática e língua portuguesa, nas estratégias que o Dani já tinha citado, e atividades do CAN e Matif também alinhadas à matriz SAEB, como mais uma ferramenta para o professor utilizar caso ele queira. E reforçando que para o componente de orientação de estudos, a gente tem um segundo simulado SAEB, a gente tem os planos de aprendizagem e as tarefas quinzenais alinhadas a esses conteúdos do plano. Então, a gente tem diversas estratégias aqui, tanto para matemática quanto para a língua portuguesa, para o 5º ano, para o 9º ano e para a 3ª série, e essas estratégias específicas do plano de aprendizagem para os componentes de orientação de estudos. Bom, pessoal, então só retomando aqui, orientação de estudos São Paulo em Ação é simples.
A gente vai olhar lá o relatório o BI, que diz qual o nível médio da sua turma, você vai clicar, tem um plano. Você fala assim, ó, mira na missão 12, 13, 14, mira na missão 2, 3 e 17, ou 16. E aí você, professor, cobre cada uma dessas missões na quinzena, no final tem uma tarefa. Simples, tá? A gente tentou explicar aqui tintim por tintim, para parecer o mais detalhado possível, mas é bem simples. Agora, a questão das tarefas tem uma grande novidade para os professores, que vai aparecer na tela aqui agora, que é esse relatório que eu mencionei no começo, né? Então, cada aula regular, isso para o professor regular de todas as disciplinas, inclusive português e matemática. Você conseguirá ver agora, lá no Sala do Futuro, qual foi o desempenho que o seu estudante teve nas tarefas que foram atribuídas para ele. Então, se ele teve aula de juros simples em educação financeira, e aí 80% dos alunos fizeram as tarefas e 60% deles acertaram, a gente considera que aquela aula foi absorvida, que o conteúdo foi aprendido. Se, por exemplo, foi abaixo, ali no caso de permutação simples, está na tela, 88% de conclusão, mas só 50% de acertos, então a aula foi parcialmente absorvida, parcialmente estudada. E se fica abaixo de 50% na pontuação total ali, por exemplo, um percentual baixo de conclusão, um percentual baixo de acertos, a gente recomenda que o professor volte naquela aula. A gente não vai se aprofundar nesse tema aqui, eu só estou trazendo porque é uma ferramenta nova que permite que o professor use as tarefas para acompanhar o ritmo de aprendizado das suas turmas, mas a gente fez uma live inteira sobre isso, com a presença do secretário Renato Feder, para mostrar para vocês essa nova funcionalidade das tarefas para os professores. Mas agora a gente vai entrar na estratégia para o SAEB específica para o professor de português e o professor de matemática, o professor regente, professor titular daquele componente curricular na formação geral básica. Por isso eu estou aqui com o João Pinhata, né, João? Isso aí, Dani. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. A ideia é falar um pouquinho aqui das listas de exercício que a gente preparou. Então, vamos dar o contexto, né? Como que nasceram essas listas, a proposta. Em conversa, encontro com dirigentes, conversando com a rede, foi apresentada uma sugestão e bastante reforçada de termos listas de exercícios que trazem conteúdos, exercícios que permitem os estudantes, os professores praticarem para o SAEB, né? Que aí, como a gente está dando bastante enfoque com essa jornada, tá? Então, essa lista nasce a partir da rede, né? Com o objetivo de possibilitar essa prática dos principais conteúdos presentes no SAEB, aí, que vão ajudar as turmas a elevar os níveis, como o Jeff e o Daniel trouxeram aqui um pouquinho. Tá? E como que essas listas são compostas? Quer falar, Dani? Não, acho que vale só isso, projetar aqui o slide para vocês verem. A gente tem várias listas de exercício para esse primeiro momento. A partir de hoje, 21 de julho, a gente tem listas para 5º ano, 9º ano e 3ª série de matemática e de língua portuguesa, de 5º ano com 24 exercícios cada, de língua portuguesa, de 9º ano e 3ª série, 50 exercícios cada, tá? E a ideia é que a gente traga atividades, exercícios classificados por assunto, tá? Por conteúdo, por ordem progressiva de dificuldade, tá? Ou seja, a gente vai ter ali uma lista, pode isso aí. A gente tem aqui um exemplo de um exercício de como que um exercício dessa lista, tá? Um exercício aqui de pirâmide, né? Um exercício que depois vai pedir a planificação. E a ideia é que para cada assunto a gente tem exercícios por ordem progressiva de dificuldade e esse é um dos exercícios dessa parte de plano cartesiano e planificação. E aqui a gente trouxe, não é exatamente o passo a passo do exercício anterior, tá? Mas como que vão ter as resoluções para o professor, tá bom? Então, aqui de uma outra questão de fração, a gente tem um passo a passo que, para cada exercício, a gente vai falar
auxiliar o professor, dar uma sugestão de como ele pode abordar a questão. Então, nessa questão que é referente a uma questão de fração, a gente tem, bom, o que é pedido no exercício? Então, é importante que o professor trabalhe com o estudante exatamente